Glória a Deus, boa noite. Vocês estão bem? Bem mesmo? Felizes? Gratos? Apaixonados por Jesus? Glória a Deus. Maravilha, maravilhoso. Amém? Gente, deixa eu me apresentar aqui. Tem tanta gente nova, né? Que faz tanto tempo que eu não subo aqui, que eu acho que a maioria nem me conhece. Se apresentar na sua própria igreja, hein, Júnior? Tá ruim, hein? Gente, boa noite. Meu nome é Felipe. Eu sirvo aqui nesta casa como pastor, líder dos jovens, junto com a minha linda esposa. Cadê ela? Foi arrebatada? Ah, não. Pensei que tinha ficado. Junto com a minha esposa, pastora Jaque, junto com um casal de amigos nossos também, que é o pastor Arone, né? E a sua linda esposa também. E puxando agora um pouquinho da sardinha para o nosso lado, dia 23, cara, tem bastante jovem aqui que eu estou vendo, hein? Olha, só para vocês passarem vergonha, vai. Quem é jovem, levanta a mão aí, vai. Olha para trás, pastor, olha para trás. Olha para trás. Ó, isso aí é sinal que dia 23 vai estar bombando aqui, hein? Ó, levanta a mão de novo aí. Tira uma foto aí. Gente, dia 23, né, como a Gi falou aqui, nós vamos estar fazendo um tempo de adoração, de louvor, né? Foi declarada uma palavra sobre este mês, né? O apóstolo aqui lançou a palavra sobre o mês de setembro, que seria o mês da adoração, o mês do louvor, amém? Então você que tem louvor nos seus lábios, você que tem adoração aí dentro do seu coração para explodir para fora, você que é grato ao Senhor, dia 23, por favor, venha para cá, nós vamos ter um tempo aqui incrível. E eu creio que você não vai sair da mesma forma que você chegar aqui. Quem crê nisso? Amém? Que a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. Então se vai ter louvor aqui, Ele vai estar. E se Ele vai estar, alguma coisa vai acontecer. Ei, Fabrício, você vai estar, Fabrício? Dele. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Gente, antes de começar a falar, de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, eu queria fazer algo aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão assim, ó, na sua mente. E desse uma ordem de comando para sua mente agora. Repita assim comigo, agora com toda a autoridade, irmão. Mente. Eu te dou uma ordem de comando agora. Permita-se ser confrontada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, hoje a nossa proposta aqui de quarta-feira é a proposta Rompendo Limites. E aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui hoje é que a gente precisa romper com algo na nossa vida que nos prende em cadeias e não nos faz alcançar aquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém? Hoje eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre rompendo com a imaturidade. Amém? Lá em Gálatas, Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele é bem claro, irmãos. É bem claro, ele fala que o herdeiro, enquanto é menino, ou seja, enquanto é imaturo, ele se iguala a um escravo. E sendo escravo, ele não pode acessar a herança que o pai tem. Quem está me entendendo aqui? Então, queridos, eu vejo que, às vezes, a imaturidade, ela nos rouba, mas ela nos prende de acessarmos essa realidade. Sabe, Deus tem coisas extraordinárias. Paulo
Paulo, quando é arrebatado aos céus e volta, ele fala: eu não vou nem falar o que eu vi. Eu não vou nem falar o que eu presenciei, porque são coisas inefáveis. Gente, o que Deus tem preparado para a gente é aquilo que o nosso olho não viu ainda, cara. É aquilo que ainda o nosso ouvido não ouviu. É coisa, quando Paulo fala isso, é coisa que você não conhece, que você nem sabia que existia. É isso que Deus tem para a sua vida. Só que às vezes esse ambiente nos limita. Esse ambiente de imaturidade, ele não deixa nós avançarmos, porque essas coisas que Deus tem para derramar é um peso de glória, irmãos, que se nós não estivermos preparados e maduros, nós não aguentamos. E Deus é um Deus tão zeloso, mas tão zeloso, que às vezes Ele nos poupa disso. Às vezes Ele espera: não, vamos lá, vamos esperar. Hein, pastora? Vamos esperar ele crescer. Vamos esperar ele amadurecer. Aí eu vou ter uma conversa com ele. Então a proposta nessa noite, queridos, é essa. Amém? Nós vamos romper com a nossa imaturidade. Amém? Queridos, e para começar, eu queria embasar algumas coisas. E eu queria dizer para vocês que a salvação, ela é um presente em nossas vidas, amém? Quem crê nisso? Amém. A salvação é um presente de Deus para nós, né? Então, um dia nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Deus, com grandíssima misericórdia, um dia olhou para nós, né, e falou: vou resolver isso aí. Com grande amor, Ele nos dá a salvação, amém? A palavra fala que Ele fez, através de Jesus, Ele faz um caminho de volta. Como eu disse aqui, nós estávamos mortos em nossas transgressões, pecados, mas o Senhor, com grande amor por nós e grande e infinita compaixão, preparou um caminho, e esse caminho é Jesus, amém? Amém. E esse caminho de volta nos dá acesso à salvação. Em João, capítulo 1, verso 12, ele vai falar assim, que a todos quanto o receberam. No verso 11 e 12, ele fala assim, no 11: e ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas aí ele conclui, no 12, ele fala: mas a todos, a todos, todos, quem é todos aí? Né? Esses seus que ele está falando aqui é o povo de Israel, é o povo eleito, é o povo escolhido, amém? Só que ele veio para os seus e os seus não receberam. Só que ele olhou para nós daqui e falou: não, peraí, vou resolver lá também. Então, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Amém? Pode aplaudir aí, cara, pode aplaudir. E em João 3,17 ele diz assim também: porque o Filho de Deus veio ao mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, amém? Então, queridos, a salvação, ela é um presente, ela é uma dádiva. Então aqui, ó, pega essa primeira chave, cara. Para de tentar merecer. Cara, não há nada que você possa fazer que faça com que Deus olhe para você e fala: nossa, esse merece. Ei, pastor, achei um justo na terra. Não. A palavra fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, cara, pega isso no seu espírito. A salvação é um presente. E o apóstolo Paulo também confirma isso. Quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, ele fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Cara, é isso. Agora, a grande pergunta dessa noite. O porquê que nós já recebemos a nossa salvação e ainda estamos aqui? Você já parou para se perguntar? Quem já se parou para perguntar? Caramba, peraí, o pecado, o problema do mundo não era o pecado, pastora? Não estava tudo corrompido? Não estava todo mundo destinado à perdição eterna? Não estava? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Sim. Já não estava tudo zoado? Oh, eu pensando que eu estou nesse um. Já estava tudo daquele jeito, irmãos. Aí Deus vai lá, revela Jesus, a salvação, nos salva. Pronto, resolveu o problema. Ué, resolveu o problema. Mas por que raio nós estamos aqui ainda, irmãos? Sabe por que nós estamos aqui ainda? Sabe por quê? Porque agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Queridos, a salvação não é o final das coisas. A salvação é o início delas. Ei, nós estávamos mortos, agora a gente vive. Então agora que começa o negócio. Agora que a gente começa, cara. E a gente precisa aprender agora a desenvolver essa vida que a gente recebeu dentro da gente. Cara, e essa obra de desenvolver a salvação, essa obra de maturidade, ela vem com a ajuda de alguém muito poderoso. Vamos ver quem sabe quem é. É isso. Queridos, essa obra de desenvolver a nossa salvação, essa obra vem do Espírito Santo, que é construir o caráter de Cristo em nós. Irmãos, nós precisamos sempre nos analisar, sempre. Na nossa caminhada a gente precisa estar sempre se questionando se a gente está permitindo o trabalhar do Espírito Santo em nós. Cara, é como uma corrida de automóveis. Tá os caras correndo lá. Aí daqui a pouco o piloto escuta no rádio. Parar, trocar pneu, abastecer. Tem um pit stop ali, não tem? E por que na nossa vida a gente às vezes está correndo, Fabrício? Correndo, vindo no culto, fazendo obra, orando, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui lá. E a gente não para analisar e falar: Senhor, isso tudo que eu estou fazendo aqui está me transformando? Tudo isso que eu estou fazendo aqui está despertando algo no meu coração, está me gerando, está me transformando ao caráter de Cristo? Queridos, então é muito válido. A gente precisa estar sempre nos questionando: Senhor, tira de mim toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que atrapalha a obra do Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu quero me parecer contigo. Por isso que eu pedi para você dar uma ordem de comando para a sua mente, cara. A nossa mente, Paulo fala que existe algo na nossa mente que precisa ser destruído. Em Efésios 6 fala que há fortalezas na nossa mente. Mas Paulo fala também que há armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E essa arma poderosa de Deus chama-se Espírito Santo. Então, cara, se permita. Mano, se joga, velho. Dia 23 aqui, eu vou tirar todas as cadeiras aqui. Eu quero ver você babando nesse chão aí, ó. A Socorro vai ficar brava comigo. Vai ter que lavar essa igreja de tanto ranho, tanta baba que vai ficar aí, ó. Queridos, se joga, cara, se joga. Mergulha. Deixa o Espírito Santo transformar você, cara. E a obra dele nas nossas vidas é formar o caráter de Cristo em nós, cara. Em nós. Então abre comigo aí Efésios capítulo 4.
Quem achou aí, fala achei. Ixi, só um. Efésios capítulo 4. Vamos ler, vai, para ganhar tempo? Vamos lá. Começa assim. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Aqui nesse verso 1 eu queria que você já gravasse uma palavra. Repita assim comigo: vocação. Verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Queridos, suportando aqui não é aturando, tá? Suportando aqui é dando suporte. E não é qualquer suporte não, tá? É em amor. Amém? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Queridos, Deus não está só na vida de pastor não, tá? Deus está em todos. Deus não age só na vida de um pastor, de um líder, de um diácono, de um sei lá, pastor. Deus age na vida de todos. Amém? Amém, gente? Beleza. Verso 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso Paulo diz, quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Fala assim, Jesus. Quando, vamos agora parafrasear, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Aqui Paulo está fazendo menção ao Salmo 68, tá? Depois você lê na sua casa, Salmo 68 fala isso aqui, Paulo só repete. Verso 9, ora, o que quer dizer ele subiu, se não que também havia descido às regiões inferiores da terra? Querido, aqui quando Cristo foi crucificado, o que Paulo está querendo dizer? Aqui quando Cristo foi crucificado, e foi morto como homem, como Jesus, na verdade ele foi morto como Jesus, Cristo expira, mas Jesus morreu aqui na cruz, e Jesus levou o nosso pecado, e a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, querido. Então aqui nessa hora, quando Jesus leva toda a carga de todo o nosso pecado, de pecado de toda a humanidade, ele desce até as regiões mais inferiores à terra. É por isso que Paulo cita aqui, mas no terceiro dia ele ressuscita, amém? Aí ele vai falar que quando ele sobe aos céus, ele distribui dons, e ele leva cativo o nosso cativeiro de morte, ele leva cativo o nosso cativeiro de pecado, e distribui dons, queridos. Olha, você está entendendo aqui o que Jesus fez por você, cara? Ele te tirou da morte, e não pôs só você na vida não, ele pôs você na vida turbinado 2.0. Ele pôs você para viver agora com turbo, Fabrício, rebaixado, xenon. É isso que ele fez com você, cara, comigo. E nós não merecíamos. Nós não merecíamos. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, agora que ele vai falar sobre os dons, sobre o corpo eclesiástico da igreja, amém? Os 5 ministérios. Ele fala assim, ele concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até agora aqui eu quero que você preste atenção, amém? Amém. 1 minuto da sua atenção agora, por gentileza. Até que todos, para que Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro, levantou uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas? Para que ele fez isso? Para até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura. Eita! À medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, a vocação da igreja é amadurecer. Pouco aleluia. Vou repetir, vou dar uma oportunidade para você. A nossa vocação, cara, a nossa vocação como filho de Deus, como salvo, é amadurecer, é se tornar uma pessoa madura. Amém? Glória a Deus. E a vocação, agora a gente precisa entender alguns pontos aqui para que fique bem claro na nossa cabeça. E a vocação aqui, queridos, não é o que fazemos. Agora eu peguei você. A vocação aqui é o que nós nos tornamos. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é uma instituição. Ela é uma pessoa, cara. A igreja não é um organismo, não é uma organização. É um organismo vivo. Fabrício, a igreja não é a CNPJ, é o CPF. A igreja é a reunião de CPF que vai para um CNPJ adorar aquele que vive. Amém? Queridos, a igreja é a noiva de Cristo. Então ela é uma pessoa. Então, escute isso. Então, independente da sua estrutura, a igreja é uma pessoa se desenvolvendo como pessoa. Escute isso, cara. Guarda isso no seu coração, por favor. Cara, o crescimento da igreja, ela não se deve ao desenvolvimento da sua estrutura, cara. Cara, o crescimento da igreja, ela se deve ao amadurecimento do indivíduo. Cara, a igreja, o crescimento da igreja não é o aperfeiçoamento, cara, do CNPJ, não é o aperfeiçoamento do seu prédio. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas isso não quer dizer e não é um indício de um crescimento espiritual, cara. Claro que o espírito é reflexo, mas o que eu quero dizer aqui é trazer na essência, cara, porque nós vemos aí grandiosíssimos templos, cara, faraônicos, cheio de pessoas imaturas, cheio de pessoas, desculpa a palavra, mas pequenas na fé, aonde elas se ajuntam nesse local, não para adorar, mas para pedir alguma coisa. Cara, é isso que Deus quer de nós. Agora, se pergunte. Então a igreja, cara, o crescimento da igreja não se deve no desenvolvimento da estrutura, mas sim no amadurecimento da pessoa, no meu amadurecimento, no seu amadurecimento. Você quer ver um exemplo prático disso? A igreja dos primeiros dias. Vamos pensar um pouquinho aqui agora. Eu não gosto de falar igreja primitiva, né? Primitiva dá um som de, sei lá, parece todo mundo no homem das cavernas, com um tacape correndo. Não. A igreja dos primeiros dias. Vamos pensar aqui. Foi a igreja que mais cresceu em seu tempo, sim ou não? No entanto que
o imperador Constantino, não conseguindo conter o crescimento da igreja, falou: não podemos com eles, se ajuntemos a eles. Queridos, naquela época, os cristãos eram entregues para serem mastigados, cara, pelos leões. E você quer que eu te falo? Eles iam sorrindo, eles iam cantando, eles iam louvando, eles iam agradecendo. Sabe por quê? Porque eles alcançaram a plenitude de Cristo. Então eles entendiam que morrer para Cristo é lucro. Então eles cresceram. Quem está me entendendo aqui? Vários imperadores romanos massacraram a igreja. Cara, se você pegar, tiveram vários. Agora, Diocleciano foi um dos imperadores que acabaram com a igreja. Acabaram, né? Eu digo assim, foi uma perseguição muito forte. Para você ter uma ideia, as luzes em praças públicas, sabe que era feito com o quê? Tocha humana, cara. Cristão era queimado vivo em praça pública para iluminar. Olha que perseguição, cara. Aí eu te pergunto, por isso que eu quero levar você a essa reflexão. E foi um tempo que a igreja mais cresceu, Gi. Foi um tempo que a igreja mais cresceu, cara. Ela tinha as suas estruturas aperfeiçoadas? Não, responde. Não. Sabe onde os cristãos se encontravam? Escondidos, no subsolo, no cemitério, nas casas. E foi a época que a igreja mais cresceu. Queridos, é isso que eu estou falando. Sabe? E às vezes a gente, por causa de um calo, a gente abandona Cristo, cara. Às vezes a gente, porque, sei lá, aconteceu algo tão pequeno, a gente abandona Jesus, cara. Às vezes, sei lá, porque não caiu o pagamento no dia 5, caiu no dia 7, pastor. A gente já não vai no culto mais, não. Cara, em que nível nós estamos? Pode tocar, viu? Gente, em que nível nós estamos? Cara, as pessoas eram destroçadas pelos leões lá naquele coliseu. Iam louvando, iam adorando, iam engrandecendo o nome de Jesus. Agora, cara, bateu um vento esquisito na gente, a gente não abandona tudo e vai embora, cara. Ah, por favor, meu. Onde a gente está? Que lugar a gente está? Irmãos, a obra do Espírito de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus em nós, é para que a gente amadureça. Sabe por quê? Porque que quando Cristo voltar, Ele não pode se deparar com uma criança para casar. Jesus não é pedófilo. Ele precisa da sua noiva pronta, madura. E você tem se permitido isso. Essa é a questão, cara. O Espírito Santo está aí, ó. Eu sei que Ele está aí te incomodando todos os dias. Eu sei que Ele está aí te confrontando no seu coração todos os dias. Ele está disponível para você todos os dias. Mas a questão é, você tem rasgado o seu coração para Ele? Você tem permitido esse trabalhar? Cara, a gente precisa romper com isso logo. Logo. E lembra que eu falei para você guardar uma palavra aqui, que é vocação? E eu fui buscar essa palavra, vocação. Ela é derivada da palavra vocare, que significa isso aqui, ó, presta atenção. A palavra vocação, ela é derivada da palavra vocare, que significa uma inclinação
ou tendência que leva o indivíduo a trilhar um determinado caminho. Eu vou repetir que isso aqui é quase um versículo, gente. Ó, a palavra vocação vem da palavra vocare. Vamos ver se você pega. Que significa uma inclinação ou uma tendência que leva o indivíduo a trilhar um determinado caminho. Ei, e quem é o caminho? Em João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, pode aplaudir aí. Então a nossa vocação, cara, é ser como Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Cara, tem que ser muito macho para falar isso. Eu te pergunto, se você imitar Paulo, você vai chegar a Cristo, certo? E se as pessoas imitarem você? Deixa eu mudar de assunto. Coloca para mim aí no telão. Lucas capítulo 2, a partir do 41. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Vamos lá, vamos entender aqui. Ora, vou ler até o 47, tá, Diegão? Ora, todos os anos iam seus pais de quem? A Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, quantos anos? Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Olha aí, festa, Júnior. Ei, pastora. Pois é. Ninguém entendeu, né? Piada interna aqui, gente. E regressando eles, ou seja, depois da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procurando-no entre os parentes e entre os conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Queridos, todo ano era costume do povo judeu subir para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E num desses anos, eles subiram e voltaram, só que Jesus ficou pelo meio do caminho. E depois de 3 dias eles perceberam, caramba, que, né? 3 dias. Outro dia eu fui no mercado com o Miguel, pedi para ele pegar um carrinho, gente. Ele não voltou, já fiquei desesperado. A Jaque, então, mandou até anunciar. 3 dias. Aí voltaram para Jerusalém. Falaram, vamos lá, vamos achar esse cara aí. Chegaram lá, pastor, estava no templo. E ó, interrogando e falando e questionando e ouvindo. E todos se maravilhavam dele. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Aos 12 anos, Jesus já era mestre. Mas ele só assumiu o ministério aos 30. Isso precisa ensinar a gente alguma coisa, né? Sim, verdade. Olha aí. Jesus aos 12, ele já tinha conhecimento para debater frente a frente com os doutores da lei.
se ele quisesse, ele já poderia começar o ministério dele ali. E quantos de nós, queridos, assistimos um vídeo no YouTube e achamos que a nossa casca já está dura para aguentar alguma coisa em Deus? Aí Deus não derrama, cara, sabe por quê? Por misericórdia. Então Jesus aos 12 já era mestre nas escrituras, mas assumiu só aos 30, cara. E isso precisa falar com a gente alguma coisa. Agora, não precisa colocar não. Agora em Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, peraí, Jesus aos 12 já era mestre, e ele cresce, quando chega aos 30, essa passagem que eu acabei de ler de Mateus 4, Jesus ali acaba de ser batizado por João Batista. Então Jesus ali ainda não tinha começado o seu ministério. Ei, me escute agora, por favor. Até aqui Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, cara. E ele já era mestre. Só que ele precisou ir para um lugar que chama-se deserto. E que o próprio Espírito de Deus leva ele para lá. Cara, antes de começar o seu ministério, Jesus, cara, ele precisou ser forjado no deserto. Sabe o que eu estou falando aqui, cara? Jesus no Espírito já estava pronto. Porque quando ele recebe o batismo, a palavra fala que desce dos céus como uma pomba, o Espírito Santo, e repousa sobre ele. Então Jesus ali, no Espírito, já estava pronto. Só que no homem, Jesus, ele precisava ainda amadurecer. Então ele escolhe um lugar muito bom para começar o seu ministério, chamado deserto. E é o próprio Espírito. Cara, por isso que eu falei para você que a obra do Espírito Santo na nossa vida é formar o caráter de Cristo em nós. E foi o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo que empurra Jesus para esse deserto, cara. Cara, você tem ideia do que aconteceu com Jesus nesse deserto? Você tem, porque você acha que você já leu, né? Cara, ele é tentado em um monte de coisa, sabe? Jesus, o Espírito, estava pronto. Mas sabe o que ele precisava? Ele precisava experimentar na carne o que era fome. Jesus precisava experimentar o que era a tentação da glória. Jesus precisava experimentar a tentação de ser o cara, de ter notoriedade. Porque uma das tentações foi: ei, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Cara, para a formação do caráter de Jesus como homem, ele precisava chegar no ápice da dor, cara, no ápice da tentação, no ápice da privação. Cara, quando você é tentado em alguma coisa, cara, e às vezes você fala: não estou aguentando. Cara, você aguenta. Jesus nos ensinou lá no deserto, cara, que você pode aguentar. Cara, se algum pensamento ruim vier na sua mente, cara, você pode combater isso, porque Jesus, como homem de carne e osso, combateu isso lá no deserto. Cara, em todas essas privações, cara, pega esse pacote todo de tentação aí de Jesus, serviu e colaborou para uma só coisa: para o amadurecimento dele, cara. Cara, eu já vi estudiosos falando sobre isso. Isso aqui é uma curiosidade. Sabe por que Jesus aguentou carregar a cruz, pastor? Porque ele trabalhou a vida toda pegando no pesado. Então até isso colaborou. O físico, ele trabalhou uma vida toda servindo como carpinteiro.
E até isso amadureceu o corpo, fortaleceu o corpo dele, para que ele aguentasse carregar aquela cruz, cara. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ei, sabe essa luta que você está passando aí? Esse sofrimento? Sabe essa escassez? Sabe esse turbilhão de coisas aí que você está passando? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí vai cooperar para o seu crescimento, cara. Isso aí vai cooperar para uma só coisa, sabe o quê? Gerar dentro de você o caráter de Cristo, cara. Quando Paulo fala assim, ó, ei, eu sei viver na bonança, Fabrício. E eu sei viver também na escassez. Cara, porque eu tenho o caráter de Cristo em mim, eu tudo posso naquele que fortalece. Cara, e a maturidade, ela não tem a ver com o tempo, mas sim com processos. Cara, a gente não amadurece com o tempo, a gente amadurece com os processos. Agora olha que interessante isso. Ivan, eu fui pesquisar. Sabia que os nutricionistas, eles falam que a grande maioria das nossas enfermidades, elas vêm, sabe do quê? Elas vêm de nós comermos um alimento que é fora da estação. Então, ou seja, a gente está consumindo um alimento ali que foi gerado fora da sua estação. E você sabia que cada alimento, é que assim, hoje a demanda de mercado é muito grande, né? Então né? Que nem o caso da Jaque. A Jaque usa muito morango. Cara, morango é só no inverno. Mas o ano todo você chega no homem do caminhão lá, no Ticoatira, tem lá os... Ó. Cara, como pode isso? Aí você come o infeliz, parece que está comendo um isopor, socorro. Parece que você mordeu uma... Cara, sabe por quê? Porque cada alimento, ele precisa do estresse da época, para ser gerados os nutrientes dentro dele. Ei, quem está pegando isso aqui que eu estou falando? O morango, Fabrício, ele precisa do frio. Sabe para que o morango precisa do frio? Para que todos os nutrientes do morango venham a se desenvolver. Então, cara, a maioria das nossas doenças é porque a gente come coisa, não que é fora da época, mas é coisa que foi manipulada. Cara, até a natureza prega pra gente, cara. A criação prega pra gente, cara. Cara, sabe por que ainda você não acessou várias coisas? Porque no inverno você está com muita blusa, cara. E sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que no inverno você está tentando escapar do estresse. Cara, mas Deus te dá um recado nessa noite. Por favor, pegue isso no seu coração. Cara, não fuja da estação, encare ela. Cara, não fuja dos seus problemas, resolva eles. Cara, não fuja dos seus processos, mergulhe neles, porque eles vão contribuir para o seu crescimento, cara. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tive um problema com meu pai há uns anos atrás. Meu pai foi um cara que viveu a vida toda, gente, e nunca deveu R$1, 1 centavo para ninguém, cara. Eu não estou falando aqui para você sair devendo para todo mundo, hein, por favor. Deixa eu explicar, né? Cara, mas agora aposentado com 70 e poucos anos, Júnior, fez um empréstimo. Eu falei, para quê? Aposentado, tranquilo, eu falei, empréstimo para quê? Enfim, não conseguiu pagar, pegou outro para cobrir um, pegou outro para cobrir outro,
Já sabe o que aconteceu, né? Quase morreu. Por isso que eu falei que a maturidade não tem a ver com o tempo. 70 e poucos anos, chorando que nem criança, porque estava devendo no banco. Nunca passou por isso na vida. Cara, talvez se ele já tivesse passado por isso, talvez ele não teria ficado como ele ficou. Aí você pega e você fala, caramba, Felipe, você está falando então que eu tenho que gostar de sofrer? Ei, tem. Alegrai-vos na tribulação. Será que a gente está nesse nível? A gente é muito imaturo ainda. E eu falo por mim, gente. Eu estou nesse processo também, cara. Então, a fruta, ela precisa do estresse da estação. Cara, a gente precisa encarar a estação, cara. E a maturidade, ela não se recebe, como eu disse aqui, é um processo. Ei, um milagre se recebe. A bênção se recebe. Mas a maturidade, eu tenho uma boa notícia. Ela se constrói, cara. Ela se constrói. É passo a passo. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema não é falta de pregação. Nosso problema não é falta de oração. Nosso problema não é falta de conferência. Nosso problema não é falta de curso. Nosso problema não é falta de teologia. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é não se submeter naquilo que a gente já sabe. E a maturidade tem a ver com isso. A maturidade é passo por passo, irmão. Deus, Ele quer te levar a lugares maiores, quer. Mas ainda você não deu um passo no lugar menor. Lembra quando Ele fala com Abraão? Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu... Aqui que está a chave. Ei, Abraão saiu da segurança para um lugar que ele nem sabia onde era. Quando Deus fala com Abraão, Ele não coloca e Ele não traça o plano todo. Por quê? Porque Ele estava esperando que Abraão desse um passo naquilo que ele já tinha ouvido do Senhor. Então é um passo de cada vez, cara. Senhor, já saí, estou aqui. E agora? Meu filho, já obedeceu o primeiro? Então beleza. Então agora é isso e aquilo. Cara, é por isso que eu perguntei aqui. Nós temos nos submetidos à voz do Espírito Santo? Nós temos deixado Ele trabalhar no nosso coração? Nós temos ouvido a voz do Senhor e dado o primeiro passo? Essa é a grande pergunta, queridos. Agora, por que em nossas orações nós ainda estamos pedindo para que Deus faça sempre mais alguma coisa por nós? Sabe por quê, queridos? Porque nós ainda não entendemos qual é a nossa responsabilidade e o nosso papel, queridos. Irmãos, maturidade é ter responsabilidade. E responsabilidade, olha para o lado aí, com esse cheiroso que você está vendo aí. Sabe o que é maturidade, cara? Maturidade é você guardar os seus problemas na sua gaveta. Cara, a maturidade é você encarar os seus problemas e ajudar os irmãos nos problemas deles. Nós temos a responsabilidade com o nosso irmão, cara. E isso só as pessoas maduras entendem. Quando Deus se apresenta para Caim, logo após que ele mata Abel, o que ele pergunta? Caim, onde está o seu irmão Abel? E qual foi a resposta dele?
Em outras traduções, sou eu responsável pelo meu irmão? Cara, isso é muito forte. E como nós estamos agindo? Como nós estamos agindo, queridos? Se pergunte. Faça um pit stop aí, cara. Faça um pit stop e olha para dentro. Ei, da pele para dentro, só você sabe o que passa, cara. Tá bom, pastor? Cara, da pele para dentro, você sabe as coisas que passam, cara. Que não sejamos como Caim. Olha só. Na nossa caminhada, nós temos duas escolhas. Nós temos duas bacias na nossa frente. A primeira bacia é aquela que Pôncio Pilatos usou. Que ele se deparou com um problema do seu próximo. E o que ele fez? Se isentou da responsabilidade. Agora nós temos outra bacia, cara. Aquela bacia que a gente pega a toalha. Vem cá, Aline. Vem cá, Aline. Não, fica. Vem cá, Aline. Vem cá. Senta aqui. Cara, nós temos a segunda bacia. Que é aquela que a gente pega a toalha, cara. Cinge os lombos, cara. E assume a responsabilidade, cara. E assume a responsabilidade pelo seu irmão. E fala para ele, conta comigo, cara. Eu tô aqui para lavar seus pés, cara. Eu não me isento da responsabilidade, não. Cara, eu tô cheio de problema, eu tô. Mas eu tô aqui para cooperar com você, cara. E ajudar você nos seus problemas, cara. Então eu vou lavar os seus pés aqui, ó. Porque eu me importo com você, cara. Eu amo você. Então conta comigo. Cara, qual bacia nós estamos usando? Qual bacia tem sido o nosso dia a dia? Cara, a gente precisa acessar esse lugar, irmão. Quem é pai aqui? Quem é pai ou mãe? Quando é que realmente, cara, você vai sentir que seu filho ficou maduro e que você pode morrer em paz? Quando? Quando os nossos filhos parar de ir nos procurar para pedir coisas e começar a nos procurar, Júnior, para falar assim, pai, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Cara, que filho nós somos diante de Deus? Aquele que só procura Ele para pedir coisas, ou aquele que busca a face dEle para entender qual é a vontade dEle e pôr em prática em nossas vidas, cara? Será que nós ainda somos imaturos de ter que ficar pedindo tudo, pedindo, e nós não somos maduros para chegar para dar, cara, para dar, porque essa é a maturidade que vem de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é a nossa mentalidade, cara? Para e pensa.
Irmãos, nós precisamos transicionar, cara, de filhos imaturos para filho maduro. Felipe, e como eu faço isso? Como que eu transiciono? Cara, é aceitando os processos, não tem outra forma, cara. É não fugir deles. Cara, é saber que você tem um Deus que vai à frente da sua vida. Que por mais que pareça que está tudo acabado, cara, Ele fala assim para você, ó: ei, eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus, cara. Cara, e com a vivência desses processos, encarando esses processos, a gente vai percebendo, Júnior, que a gente agora começa a se ajoelhar diante de Deus e para de ficar pedindo, e a gente começa a se ajoelhar, cara, e começa a dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje, Pai? O que eu posso fazer pelo Senhor hoje, Senhor? Ei, te faço uma pergunta: qual foi a última vez que você acordou de manhã e orou assim, ó: Pai, olha só, por aqui está tudo certo, eu tenho mais do que eu mereço, tem o Espírito Santo que mora em mim, eu não era merecedor de receber a salvação, recebi, estou aqui, Pai, hoje eu não quero nada, agora, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Com quem o Senhor quer que eu fale? Quem o Senhor quer que eu ajude? Senhor, eis-me aqui. Seja sincero, irmãos. Qual foi a última vez que você começou uma oração assim? As nossas orações são um termômetro da nossa maturidade, cara. Guarde isso no seu coração. Veja como você está orando e perceba em que nível de maturidade você está, cara. Amém? Salmo 23, estou terminando. Salmo 23, cara, é uma trajetória do nosso amadurecimento. Você vê que lá ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas por amor ao teu nome. Então ele vai falando, aí ele fala: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí no final ele fala: e o Senhor vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. Aí ele fala: o seu cálice transborda, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, aqui é a nossa trajetória. Queridos, qual que é a maior analogia que tem na Bíblia para falar de igreja? Pastor e ovelha. Sim ou não? Então aqui nesse salmo ele está falando isso. Então lá no comecinho: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, guia-me a deitar-me em espaços. Então, quer dizer, queridos, quando nós nascemos para Jesus, cara, precisa ter um cuidado especial, porque ainda nós somos novos na fé. Então é como se fosse um bebê, Fabrício. Precisa ser cuidado, não pode sofrer, cara. Precisa ser cuidado, precisa ter água tranquila. Só que a um certo ponto da nossa caminhada aparece um tal de vale da sombra da morte. Porque o bebê ele começa a crescer e se tornar um indivíduo maduro, e ele precisa passar por esse caminho de sombra e de morte, porque não é para matar ele, é para ressignificar a vida dele e torná-lo em uma pessoa madura. Porque lá no final ele acessa a herança. Ei, lembra que eu falei? Filhos maduros têm acesso à herança, e lá no final tem uma mesa preparada. Mas só existe uma mesa preparada, Fabrício, para aqueles que enfrentaram as dores do vale da sombra da morte e não desistiram, cara. Existe uma mesa preparada para mim e para você, cara. Encare os processos, encare o vale da sombra da morte. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Quem já ouviu falar assim, ó:
essa frase, fora do alcance de crianças. Quem já ouviu falar? Geralmente você vai no mercado, tem produto de limpeza, né? Produtos inflamáveis, está escrito lá, fora do alcance de crianças. Remédios, né? Oi? Manter fora do alcance de crianças, boa. Manter fora do alcance, geralmente tem remédio, sim ou não? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, remédio é bom ou ruim, Gi? Se for assim é bom. Tá igual o Miguel. Só tome ibuprofeno de morango, senão... Cara, remédio é bom ou é ruim? Depende. Se você pegar um remédio, tarja preta, e deixar que uma criança administre esse remédio, é bom ou é ruim, gente? Quem está me entendendo aqui? É por isso que às vezes Deus não derrama bênçãos tão pesadas nas nossas vidas, porque nós não temos maturidade de administrá-las. E Deus é um Deus tão fiel com a gente, que Ele não derrama para não nos matar, como uma criança tomando um remédio de tarja preta. Ei, mas agora eu vim te falar uma coisa aqui, cara. Ei, existem coisas na prateleira de Deus, esperando por você lá, pastor, que está esperando só você amadurecer, cara. E se eu fosse você, eu entrava logo nesse processo, porque a prateleira está disponível para mim e para você, e é só acessar e pegar, cara. É só acessar e pegar. Mas isso requer de nós a nossa maturidade. Então você tem uma escolha nessa noite. Fique aí, lambendo as suas feridas, ou encare os seus problemas de frente e tenha acesso, cara, ao extra de Deus. E aí? Aonde você está, cara? Aonde você está, irmão? Cara, e para fechar, nossa, eu já estourei o horário. AP, te amo, ó, sou seu discípulo. Viu, AP? Sou seu discípulo, não briga comigo não, tá bom? Queridos, e falando em processo, agora imagina comigo o reino de Deus como um prédio de apartamentos sem elevador. E a cobertura é o nosso destino. A cobertura é Cristo. A cobertura é caráter de Cristo. E nós temos que chegar lá. Só que nós temos que fazer o que sem elevador, Fabrício? Andar por andar, cara. Vamos lá? Qual é o primeiro degrau aí? Pode ser? Será que é perdão? Será que para você subir primeiro você tem que passar aqui, ó, perdão? Porque Cristo te perdoou, cara. Cristo te perdoou. E aí? A gente tem atravessado esse primeiro? Para chegar no segundo tem que passar pelo primeiro. Não, Felipe, perdoei, cara, limpei meu coração. Fui tratado nisso. Beleza, vamos pro segundo. E aí? Será que o segundo pode ser um orgulho? Sei lá, qualquer coisa, gente. Pensa aí. Pensa quais são os andares da sua vida. Pensa quais são os andares que você precisa passar por eles, cara. E não tem jeito, você vai ter que passar por eles. Sabe por quê? Em Lucas 17, verso 1, Cristo fala assim, ó: é impossível que não venham tropeços, ou em outras traduções, ofensas. Cara, na nossa caminhada, é impossível, deixa eu dar uma boa notícia para você, é impossível você não passar a luta.
É impossível você não passar dificuldades. É impossível você não passar tribulações. Mas e aí? Você vai desistir? Vai retroceder? Cara, cada andar vai te capacitando, cara. E não existe propósito sem processo, cara. Ó, e para finalizar agora, entre o sonho de José e o cumprimento desse sonho, houveram 13 anos de processo. Se você ler lá em Gênesis, acho que é o capítulo 37, começa a falar de José. Ele vai falar que aos 17 anos ele teve um sonho. E estudiosos falam que ele assumiu o governo do Egito aos 30. Então, entre o sonho e o governo, foram 13 anos de processo. Cara, ele foi vendido, apanhou dos irmãos. Cara, ele foi vendido como escravo, foi caluniado, foi preso. Cara, olha o processo que ele passou, cara. Quantas pessoas ele não teve que perdoar? Sabe por quê? Porque o propósito era governar o Egito, porque viria uma fome, certo? E ele ia ser o provedor da família dele. E foi a própria família dele que vendeu ele, pastor. Então olha Deus capacitando ele, cara, no perdão. Como ele poderia assumir o governo e ser o provedor da família dele, se ainda tivesse algum ressentimento? Então, cara, isso que você está passando aí, essa agonia, essa tristeza, cara, é Deus te dando a oportunidade de vencer isso em nome de Jesus, cara. Porque você vai sair uma pessoa muito melhor, cara. Sabe por quê? Porque filho mimado não serve para governar Egito. Pegou? Então guarde isso no seu coração, se coloque de pé. Queridos, feche seus olhos agora. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora e refletisse, sabe? Deus tem preparado algo, queridos, algo extraordinário para você. E a maturidade, ela habilita filhos. Cara, nós precisamos romper com esse estado de imaturidade. E precisamos acessar outros níveis, outras dimensões em Deus. Porque existem algo lá para nós preparado, que só está aguardando, cara, nós vencermos esses processos para acessarmos todas essas coisas. Então agora vai tocar um louvor, eu queria que você meditasse. Eu queria que você agora, nós, mediante dessa palavra, nós respondêssemos a palavra. Como eu acesso, como eu cresço, assim. Não tem como crescer sem você descer. Sabe por quê? Há um trono. E disse João: eu vejo 24 anciões que estão com coroas, mas eles retiram as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro. Só quem é maduro reconhece o senhorio e a soberania e pode tirar sua coroa. Mas a gente quer coroa. Eu te convido, se você quer acessar esse lugar, você pode, você dobrar os seus joelhos. Se quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente. Nós precisamos nos arrepender. Senhor, nós entramos neste lugar. Senhor, nós respondemos a Tua palavra nessa noite, e nós queremos entrar neste lugar. Nós nos prostramos como os 24 anciões que são maduros e reconhecem a Tua soberania. Senhor, nos perdoa pela nossa imaturidade, nos perdoa pela nossa criancice, nos perdoa, Senhor amado, pelas nossas birras, por, Senhor amado, dizer que amamos o Senhor, mas odiamos o nosso irmão. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque somos filhos imaturos, nos perdoa porque mediante aos processos, nós reclamamos, nós tentamos manipular a Tua glória,
perdoa. Nós queremos já entrar neste lugar que o Senhor tem para nós de filhos maduros. Nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos o nosso estado. Nós, como igreja, entramos nesta estação de arrependimento. Nós nos arrependemos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, que não passe de nós o tempo da tua visitação, que não passe de nós o tempo da tua visitação. Forja em nós, Espírito Santo, o caráter de Cristo. Arranca as hipocrisias, arranca, Senhor amado, os sepulcros caiados de dentro de nós. Nós queremos ser filhos maduros, filhos maduros, filhos maduros. Senhor, nós queremos, ó Deus, reconhecer que não somos nada, mas que temos, ó Deus, falhados. Mas nessa noite nós acessamos este lugar, e como filho, você pode se levantar no seu lugar, como filho nessa noite. Deus tem surpresas para nós, mas se eu e você não crescermos, isso independe de tempo de igreja. Você pode ter 30 anos, você pode ter tido o privilégio como eu, nascer num lar cristão. Isso não fala nada se eu e você não assumirmos este lugar de negar a nós mesmos. Jesus disse: quem quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Não tem atalho, ei, não tem atalho, não tem atalho. Levanta a tua mão para o Senhor, repete assim, fala assim comigo: Pai, eu entendi a tua palavra, quero te pedir perdão, porque em muitos momentos eu agi como filho imaturo. Tem misericórdia. Muitas vezes eu reclamei, manipulei o Senhor, mas eu quero acessar a herança, aquilo, as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero desfrutar do processo, porque eu sei que em meio ao processo o Senhor está comigo. Você não está sozinho, meu irmão. Você não, vira para quem está do seu lado e fala: você não está sozinho.